Desde os meus 10 anos, eu já sonhava em ser um criador de jogos, especialmente influenciado pela minha rotina na época, de basicamente viver assistindo o YouTube. E alguns dos youtubers da época que assistiam eram youtubers como o André Young e o Hensky, que foram os principais que mais desenvolveram a minha vontade de criar jogos. Isso foi aproximadamente em 2018, e eu ainda não possuía meu computador. Isso foi uma época onde youtubers de game dev mobile não existiam ou não eram muito famosos. Então eu só poderia ficar assistindo por horas o André jogando jogos que seus inscritos mandavam. Eu não fiquei preso a essa limitação por muito tempo. E no mesmo ano eu já tinha criado meu canal aqui no YouTube. E o meu primeiro vídeo foi sobre Mr. Maker, que é um jogo onde você pode criar fases. E é aqui onde chegamos ao título de Projetos Abandonados. Esse é teoricamente o projeto mais antigo que eu tenho recordado. E a minha principal ideia de projeto desse jogo era basicamente de recriar Sonic nele. Eu já havia recriado as duas primeiras fases da Green Hill, mesmo não possuindo nenhuma semelhança com a mesma. Esse definitivamente não foi o meu primeiro projeto que abandonei. Mas é importante citá-lo para mostrar que desde muito tempo eu já tinha projetos que abandonei no caminho. Avançando um tempo no futuro, agora em 2022, é o ano onde eu mais abandonei projetos. E vários desses projetos poderiam ter resultados muito bons, como é o caso desse jogo, Just Potato, cronologicamente sendo minha terceira tentativa de fazer e enviar um jogo para o Just Ghost. A história desse jogo é a seguinte: você era o Just Ghost clássico, e existia uma espécie de corrupção que estava corrompendo um monte de bichos e outros Just Ghosts do multiverso. E então você, o jogador, e um outro Just Ghost precisavam conter essa corrupção. Para um fã das antigas do Jazz como eu, era uma ideia incrível, e eu estava tão ansioso para esse jogo que eu havia produzido protótipos dele. E sobre a sua gameplay, basicamente uma plataforma onde você deve ir do ponto A ao ponto B, completando o objetivo da fase. Uma das mecânicas desse jogo era a arma, que possuía 3 modos, leve, médio e pesado. Quanto mais alto o nível, maior o gasto de energia, mais o dano e a cadência aumentam. Além do dano, temos essa barra que é o atordoamento. E quanto mais leve, maior o nível de atordoamento. Existiam alguns inimigos que eram muito resistentes ao atordoamento, mas tinham pouca vida, ou vice-versa. Também tinham os que eram equilibrados. E a função da vida do atordoamento era garantir a possibilidade de rotas do jogo, onde dependendo de quais chefes você atordoar ou não, mudaria a rota final do jogo, como por exemplo o Geraldão, que é o chefe do tutorial do jogo. No jogo, ele claramente pede para você não matar, apenas atordoá-lo. Mas se você quiser, você também pode matar ele e vai resultar um final bem interessante. O jogo possui 3 fases: tutorial básico, chefe e o vulcão. No vulcão temos o primeiro chefe, onde era o Just Ghost da série do Ice and Fire, uma das minhas séries favoritas do canal dele. E aqui ele está corrompido, então você não tem a capacidade de atordoá-lo. A luta contra ele é até que bem difícil, especialmente por causa dos seus dragões. E eu também tinha a ideia de colocar uma segunda forma, onde ele ficava totalmente corrompido, ficava bombado, aí ele começava a voar, ficava mais forte, você voava e tinha uma batalha muito épica. Como o título diz, eu abandonei o projeto simplesmente por preguiça mesmo. Talvez se eu continuasse sairia um projeto incrível, mas abandonando para nunca mais tocá-lo. Esse outro projeto eu passei aproximadamente um mês de trabalho útil, mas a sua criação foi desde o final de 2021. Sétimo ano foi literalmente um jogo que eu criei durante o meu 7º ano e também em 8º ano da escola. Esse foi o projeto onde eu mais trabalhei. Eu tive uma ideia de criá-lo em uma noite. Seria basicamente um jogo de mundo semi-aberto, onde o jogador iria desbloquear novos mundos até chegar no mundo final e finalizar o jogo. A história era a seguinte: existiam 8 mundos. As pessoas poderiam ir basicamente de um lugar ao outro sem problema. E um dia aconteceu uma guerra entre esses mundos.
E então 8 guardiões acabaram fechando esses mundos, ou seja, mais ninguém poderia ir de um lugar ao outro sem problemas. E cada um desses mundos seria a representação de uma matéria da escola. O primeiro mundo seria a representação da matemática, o segundo seria da matéria de artes, o terceiro seria a representação de história com esses cavaleiros, e assim diante. E os personagens do jogo eram todos colegas da minha classe, como por exemplo Ítalo, Rinaldo e Isaac. E cada um deles precisava de uma quest para desbloqueá-lo, que geralmente envolve a lore do personagem. Como a quest de João Vitor, que é necessário você falar com esse cara até um diálogo especial. Por fim, falar com um cara calvo, pegar um baú, botar um bicho, pegar um papel e por último falar com o próprio João Vitor. Toda essa quest contou a parte da história dele, conta que ele foi lá, foi banido, ficou desaparecido e todo um rolê lá. E no fim ele sim usa uma camisa do Flamengo. Outros são mais simples de desbloquear, como por exemplo o Ítalo, que você apenas precisa conversar com o mesmo usando o Rinaldo. E todos os personagens possuem status e habilidades diferentes, sendo habilidades ativas, como por exemplo o Ítalo, que recupera sua vida, ou habilidades passivas, como o Rinaldo, que seria indetectável por torres. Facilmente esse jogo merecia um vídeo de apenas para ele, mas ele infelizmente foi abandonado e eu só fiz até o terceiro mundo. E como último jogo do vídeo temos Undertale, que claramente não é uma referência a Undertale. Esse projeto foi feito com a intenção de recriar Undertale, porém com pessoas da minha classe de novo. Sim, eu realmente faço muitos jogos com as pessoas da minha escola. Enfim, de início eu planejava recriar todo Undertale, mas eu não escrevi isso, então ficou mais próximo aos Tale, e as lutas lembram bastante de Delta ruim. A história era a mesma do Undertale original, porém com os personagens trocados, como o Rinaldo sendo da Pista Block ou Ítalo sendo Sans. No jogo eu fiz todas as lutas relevantes da Rota Negra e da Rota Genocida, com exceção da luta contra o Asgore do jogo e do Omega Floyd. E sobre as batalhas que eu não coloquei, mas que eu planejava fazer, uma luta contra seria a do Azriel, e lutas que não existem no jogo original, como a luta do Ink Sans. Obviamente as lutas para funcionarem no universo de Undertale. E sobre as lutas já existem, temos algumas fáceis, como por exemplo a de Rinaldo ou a de Lara. Mas temos algumas bem difíceis, como a luta contra Igor na Rota Genocida ou a luta contra Ítalo. E esses foram alguns dos muitos projetos que eu abandonei. Vários deles eu faço de protótipos de gameplay, como por exemplo esse que nem possui arte e são um monte de quadrado andando. Eu queria poder citar mais jogos, mas eu estou sem tempo, então fica para a parte 2, que se possível sairá sábado. No fim é isso, às vezes temos que abandonar a bagagem no meio do caminho. Obrigado por assistir e tchau!